7º ano, olha só, essa aula aqui eu já tô gravando pra vocês, certo? Mas eu gravei no mesmo dia, né, da aula que vocês assistiram, no caso, na semana anterior. Então eu já tô gravando hoje, porque como eu consegui ter um tempinho, eu já vou deixar gravada. Como eu tenho aula com vocês dia de segunda e dia de terça, então eu resolvi adiantar, tá certo? Então vamos lá. Abri o livro na página 147 pra gente continuar o nosso conteúdo, tá certo? Deixa eu só apagar aqui o quadro, que aqui é de um assunto de uma outra série, que eu tava dando aula lá do 2º ano. Aí vamos lá. 147. A gente ficou de continuar em protocooperação, né? Protocooperação. Olha só. Deixa eu até ver se tem mutualismo. Tem. A protocooperação, gente, é uma relação onde os dois seres vivos, lembra daquele mais e zero? Os dois seres vivos vão se beneficiar, tanto um quanto o outro, tá certo? Então, coloquei 2 mais aqui. Está bem longe, né? Deixa eu aumentar isso aqui para vocês. É porque tá de noite e a imagem tá horrível, né? Então, os dois vão se beneficiar. Então, coloco mais, tá certo? Os dois seres vivos se beneficiam. E aí, ele deu um exemplo. Eu não sei se vocês já devem ter lido, né? Que eu passei para vocês lerem também. Ó. Tem, ó, qual é a relação aqui? Qual é o exemplo que ele dá? Um determinado tipo de crustáceo, né? Que ele é conhecido como Bernardos eremitas ou ermitões. Eu sempre vi com o nome de ermitão. Tá aí, ó, o crustáceo é esse aqui, tá certo? Tem uma relação aí dentro, né? Na verdade, ele pega uma concha vazia lá do fundo do mar e faz de casa para se proteger. Se ele faz aquela concha de casa, esse caso aí é o quê? É inquilinismo. Só que nesse exemplo aqui, o que ele está dizendo é que ele fica no meio das anêmonas do mar. As anêmonas do mar é aquela coisa, ó, do mar que fica assim, ó. Vocês já viram? Que tem até um desenho eu esqueci. Procurando Nemo. Tem bastante, que é aquele peixinho, o que é chamado peixe palhaço. Ele também utiliza as anêmonas do mar como casa. No caso desse ermitão, o que é que acontece? Ele diz assim, ó, que ele abriga em concha, eu tô lendo aqui, ó, de moluscos vazias, que protege seu abdômen mole e serve de substrato para a fixação e o crescimento das anêmonas do mar. Então, ele fica ali com as anêmonas do mar. O que é que acontece de benefício para as anêmonas do mar? A anêmona se beneficia do transporte para a busca de alimento. Então, ele acaba carregando, dando carona para a anêmona para a busca de alimento e das eventuais sobras do crustáceo. Então, se tiver sobra do crustáceo, também serve para a anêmona. O crustáceo, por sua vez, se beneficia dos mecanismos de defesa das anêmonas do mar, que ela tem uns mecanismos de defesa, que não é qualquer bicho que pode encostar nela. Então, cujos tentáculos contêm substâncias que podem ferir o predador que tocá-los. Então, a depender do predador que for lá pegar aquele crustáceo, o ermitão, os tentáculozinhos ali das anêmonas vai ir atrapalha esse determinado bicho. E aí não come o crustáceo. Aí o crustáceo ó, fica protegido. Só que o crustáceo consegue ir caminhando para tudo que é lugar. E aí ele vai carregando essa anêmona do mar. Então, o que é que acontece? Um tá ajudando o outro, certo? Só que aí, vamos pular agora para o início. O que é a protocooperação? A protocooperação, ajuda o outro, mas se eles quiserem viver separados, eles vivem. Não é obrigatório eles viverem juntos, eles podem viver separados. E aí tá falando aqui, ó, na relação de protocooperação, há benefícios para as duas espécies envolvidas, porém, não existe dependência entre elas. Não existem dependência entre elas. Quer dizer que um não depende do outro para viver. Eles estão ali, estão se dando bem, está tudo sendo ótimo, mas se eles se separarem, cada um vai viver sua vida tranquilamente, tá certo? É importante entender a protocooperação, porque a protocooperação é muito parecida com o mutualismo que está na página seguinte. Vira a folha aí. Mutualismo é muito parecida, só que a diferença vai ser essa. No mutualismo, os dois vão ser beneficiados, só que um não consegue viver sem o outro. Se você separar
eles morrem, certo? Então, são dois seres vivos que são diferentes, são de espécies diferentes, mas eles já vivem ali juntos, certo? Eles acabaram evoluindo juntos, as duas espécies, e aí não conseguem mais viver separados. Aí, vamos lá. Olha o que tem escrito. Vamos ler aí, 148. Mutualismo é a relação ecológica entre espécies diferentes, na qual ambas se beneficiam. Nessa relação, há dependência entre espécies envolvidas. Existe dependência entre espécies envolvidas. Ou seja, elas não conseguem sobreviver se estiverem separadas uma da outra. Não foi isso que eu acabei de falar? Aí ele vai dar um exemplo aqui, né? De mutualismo. Um exemplo de mutualismo é a associação de alguns fungos e as raízes de determinadas plantas, formando as chamadas micorrizas. Acredita-se que os fungos facilitem a absorção de alguns compostos pelas plantas, beneficiando-as, enquanto se nutrem de açúcares produzidos por elas. Então, os dois conseguem coletar esse alimento e os dois ficam ali sobrevivendo juntos, tá certo? De forma semelhante, as bactérias do gênero Rhizobium se associam às raízes de plantas leguminosas, formando nódulos, tipo umas bolinhas. Já viram algum tipo de planta, de pé, que lá na raiz tem um bocado de bolinha? São essas aí. Essas bactérias transformam o gás nitrogênio do ar em compostos nitrogenados necessários para o bom desenvolvimento das plantas e absorvidos por elas pelas raízes. Por quê? Porque essas plantas não conseguem pegar o nitrogênio do ar. Ela não consegue captar. Mas aí, graças a essa associação, né, essas bactérias conseguem captar e transformar para ela e ela consegue absorver. Em contrapartida, as bactérias se beneficiam de abrigo, elas ficam ali abrigadas, certo? E de alimento também, tá certo? Como se fizesse a comida para ela, o almoço para ela. Ó, eu compro a comida e você cozinha para mim, é como se fosse isso. Lógico que eu tô falando de uma maneira para brincar, né? Para vocês entenderem. Tá bom, gente? Aí vamos ver aqui. Predação. Opa, não dá pra ver nada. Eu fico achando que vocês estão vendo. Predação e herbivoria, tá bom? Predação, a maioria já ouviu falar, que a gente sempre ouve falar coisas de Globo Repórter e tal, né? Do predador, falar do predador e sua presa. Então, esse é o mais fácil de lembrar, tá certo? Herbivoria, você vai lembrar de planta, certo? Herbivoria. Aí, vamos lá. Predação ou predatismo, acompanhe a leitura. É a relação em que o indivíduo se alimenta de partes ou de todo o indivíduo de outra espécie, geralmente matando. Nessa relação, o indivíduo que se alimenta é o predador, é quem come. E o indivíduo que serve de alimento é o quê? A presa. Isso pode ser questão de prova. Quem é predador e quem é presa. Os predadores são geralmente maiores em tamanho, porém suas populações são menos numerosas do que as de suas presas, certo? Em geral, esse predador pode até viver em bandos, mas sempre é uma quantidade menor do que a presa. A presa, em geral, tem um monte de presa, tá certo? Nesse caso aí, gente, o predador, ele é beneficiado, mas a presa morre. Se a presa morre, ela foi beneficiada? Não foi. E aí você coloca um sinal de menos, tá certo? Um se beneficiou e outro foi prejudicado, que acabou perdendo a vida, tá? Pronto. Um indivíduo que se alimenta exclusivamente de plantas é chamado herbívoro. Essa interação é denominada herbivoria. Ele está se alimentando de outro ser vivo, mas nesse caso aí é a planta, tá certo? Que aí são os bois, os cavalos, né? São esses animais, são os herbívoros. Tá bom, gente? Um exemplo de predação. Alguém pode dar algum exemplo de predação? Algum bicho que pode se alimentar de outro? Como é que pode ser? Exemplo, escorpião come barata. A gente vê exemplos, né, que não faz parte da nossa realidade aqui, mas o leão comendo um determinado outro bicho lá, aqueles veados, os chifrões, né? A gente vê muito em filme não, em programas de televisão.
Um peixe que é maior comendo um outro peixinho menor também pode ser um exemplo de predação, tá certo? Então a gente tem vários exemplos de predação. Um gato de casa, você chega com um gato, tá o gato lá com um inseto na boca. Ele tá sendo ali o predador. E o determinado inseto que tá na boca desse gato vai ser o quê? A presa, coitado, que recebesse menos aqui porque morreu. Deixa eu ver aqui como é que tá a aula. Tá em 10 ainda. Ó, gente, parasitismo. Ó, parasitismo. Ó, lembra de parasita. Ó, que bicho é esse aqui? É um bicho que a gente já viu. Com certeza vocês já viram, a gente vê muito. Aqui tá grande, mas ele é desse tamanhozinho, né? Ó, cadê a legenda da imagem? A legenda da imagem fala o que é a imagem. Tá falando que é o quê? Carrapato, né? Aquele famoso carrapato estrela, que chama de carrapato estrela. Então, ele é um exemplo de parasita. Vamos ler aí o que diz? Ó, o parasitismo é a relação em que um indivíduo de uma espécie, o parasita, se instala no corpo de um indivíduo de outra espécie, o hospedeiro. O parasita retira o alimento do corpo do hospedeiro, causando-lhe danos que podem levar à morte. Alguns parasitas, como pulgas, pulgões e piolhos, instalam-se sobre o corpo do hospedeiro. Outros, como os vermes intestinais, vivem no interior do corpo do hospedeiro. Quer dizer que um chega ali e gruda, né? Fica por cima, tá ali grudado, e outro pode estar dentro. Então, as vermes também estão ali. Nesse caso aí, é um caso também onde um parasita está sendo beneficiado, certo? O hospedeiro está sendo prejudicado, ele está causando doenças, ele pode causar doenças. Se ele está se beneficiando e prejudicando o outro, colocando o outro para ficar doente ou coisa do tipo, é um caso aí de parasitismo, tá certo? É um parasita, não está trazendo benefício nenhum. Aí vem aqui, ó, competição. Deixa eu ver se dá tempo, dá tempo. Competição. Quando o ambiente não apresenta recursos suficientes para toda a comunidade ou população, os indivíduos disputam alimento, água, espaço, luminosidade, locais para reprodução, e refúgio e até mesmo parceiros sexuais. Esse tipo de interação é denominado competição e podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. O que é que acontece? O que é a competição? Tá ali aqueles animais vivendo ali. Tá tudo tranquilo. Às vezes os animais podem ser até da mesma espécie. Só que aí falta comida. Tá pouca comida. Quando tá pouco, eles começam a brigar entre si. Então tá tendo aí uma briga de seres da mesma espécie. Um exemplo. Eu não sei como é que vocês chamam os micos, os miquinhos de árvore. O biquinho de árvore é ótimo, né? Aqueles macaquinhos pequenininhos. Vocês, eu acho, chamam de suim. Eu não sei se vocês chamam de suim. Então, eu chamo de mico. E onde eu moro, também chama de nico, com N. Eu chamo com M, né? Mas, enfim. Esses nicos podem estar ali vivendo em bandos tranquilamente. Aí vamos supor que eles acharam uma fruta, tá pouca comida, tá uma seca braba, pouca comida nas árvores, e de repente tinha uma árvore ali com pouquinhas frutas. Pode acontecer deles chegarem e começar a brigar entre si. Quem pegar primeiro ganha, é problema deles. Então eles estão ali disputando um recurso. Que recurso é esse? Nesse caso aí, a comida. Um determinado animal está numa época de cruzar com determinada fêmea. Então, em geral, a maioria das vezes, os machos brigam para ver quem vai conseguir ficar com aquela fêmea dali. Então, esse é um tipo de competição também. Estão competindo um parceiro sexual. Tá certo? Então, assim, existem vários tipos, né, de competição. E pode ser de seres da mesma espécie, mas pode ser também de espécies diferentes. Isso pode acontecer, tá? Olha só. Espécies trazidas, continuação da leitura. Espécies trazidas de outros continentes pelo ser humano podem competir com as que existem em determinado ambiente, causando alterações no ecossistema. O que é que ele está dizendo? Que tem que ter cuidado. Você não pode simplesmente pegar um monte de bicho, ou até planta compete uma com a outra, um monte de planta de um lugar e colocar em outro, sem pensar, sem pesquisar se realmente pode. Porque pode haver competição entre eles, e aí uma espécie pode ficar sendo prejudicada, né? E, em geral, a espécie que vai ser prejudicada, a grande maioria das vezes, é a espécie do lugar. Ela já vivia ali e veio outro para poder prejudicar a vida dela. Então, isso pode acontecer também, tá certo? E aí tem um exemplo aqui, ó,
falando, né? Foi o que ocorreu no final da década de 1980, com a introdução do caramujo gigante africano, espécie proveniente do leste e nordeste africano, trazida para os estados de São Paulo e do Paraná, com o objetivo de substituir o escargot para o consumo humano. Então, eles pegaram uma outra espécie vinda da África para poder trazer para cá, né? No caso aí, para São Paulo e Paraná. Aí, acredita-se que alguns criadores, né, desse caramujo gigante soltaram esses animais no ambiente após não obterem sucesso na comercialização. Tentou criar, comercializar, ver se o povo ia gostar de comer. E aí não deu certo o comércio. E aí eles pegaram os que sobraram lá vivos e soltou. Vamos lá. No ambiente havia espécies nativas. Nativa quer dizer que é daquele lugar mesmo. Nativas de caramujos com hábitos alimentares e nichos ecológicos semelhantes. Quer dizer que eles se alimentavam, eles viviam da mesma forma que o outro, né? Por compartilhar o mesmo habitat é a casa onde aquele animal vive. Então, por compartilhar o mesmo local onde se vive, né? Essas espécies passaram a competir por alimento. Ó, começou, chegou mais gente para comer de outro país para comer ali. Imagine, coitados dos caramujos do Brasil, né? Passaram a competir por alimento e por outros recursos no ambiente. No entanto, a espécie invasora, que veio de fora, invasora, apresentou vantagens sobre as nativas. Reproduziu-se em grande quantidade e atualmente é encontrada em mais de 23 estados brasileiros. Pirei, o negócio veio para o Paraná, né? Foi o Paraná e São Paulo. E já tem mais de 23 estados brasileiros. Então, trouxe uma espécie de caramujo, né, africano de outro local que tinha os mesmos hábitos do daqui. Se eles tivessem pelo menos hábitos diferentes, comessem coisas diferentes, eles iam viver tranquilamente, não ia ter problema. Só que aí começou a diminuir a quantidade de comida, de recurso do local, e quem conseguiu se adaptar melhor ao ambiente do Brasil foi esse caramujo gigante aí. E aí, por isso que ele acabou ficando em uma grande maior quantidade, porque ele viveu bem, comeu bem, se reproduziu bastante, então a população dele acabou ficando maior do que a outra. Entendeu? Então, aí um exemplo, né, de espécies invasoras. E um exemplo também que a gente tem que aprender, né, a pensar. Isso pode acontecer com plantas também. Tem algumas plantas que soltam toxina ao seu redor e não deixa nenhuma outra planta nascer ao redor. Isso pode acontecer. Então, a gente sempre tem que pensar qual é a planta que vive bem com a outra. Tem planta que vive bem junta. Para quem é agricultor, sabe disso. Tem planta que vive bem junta, que tá ali junta. Já tem planta que não vive bem junta, que se colocar, uma vai se sobressair, a outra vai ficar murchinha e morrer. Então, tem que pensar direitinho, porque os seres vivos têm uma determinada organização, certo? Pronto. Na nossa próxima aula, deixa eu ver se acabou aqui. Acabou. Agora vai vir a parte da vida em grupo. Não vou continuar, não. Vou deixar esse aqui para finalizar a próxima aula, tá certo? Na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai ver a página 150, tá certo? Um abraço para vocês e uma boa tarde.